Agora a gente vai falar sobre herança. Esse é um tema que desperta uma série de dúvidas entre familiares, parentes, companheiros, pessoas que estavam no círculo de relacionamentos de alguém que faleceu e possuía algum patrimônio. É importante entender quem tem direito e, além disso, é importante saber como fazer um testamento, por exemplo, um documento que registra essa transferência da herança. Aqui com a gente a advogada Vitória Cunha vai trazer detalhes para a gente. Vitória, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente o que é a herança, o que se caracteriza como herança. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. É uma honra estar aqui representando a Comissão de Sucessões da OAB de Alagoas e principalmente por falar de um tema tão importante para o direito e para a nossa sociedade, que é o planejamento sucessório. A herança, ela é o conjunto patrimonial que é transmitido diante do falecimento de alguém, que é composto pelos bens, pelos créditos e até mesmo pelas dívidas deixadas pelo falecido. Saber dos direitos de herança, né? Quem é que tem direito? Quem é que tem direito? Tem uma linha de sucessão desses direitos? Gostaria que você explicasse exatamente isso, que eu acho que é uma dúvida muito comum. No Código Civil, no artigo 2013, ele informa quem tem direito a essa partilha de bens, que serão, dentre eles, os herdeiros, os testamentários, os credores e os cessionários. E esses herdeiros seriam quem? Explica pra gente, Vitória. Por exemplo, a esposa tem direito a essa partilha de bens, os filhos têm direito, se tiver filho em outro casamento, como funciona isso? Explica pra gente, pro pessoal de casa. Sim, os filhos, esses herdeiros serão o quê? Serão os filhos, que são os descendentes, serão os ascendentes, no caso de não haver os filhos, serão os descendentes, os avós, os pais e o cônjuge, que é a esposa, e caso não tenha nenhum dos anteriores, os colaterais, tios, primos. Qual a importância do testamento, hein? Qual a importância desse conjunto todo do testamento? O que ele deixa, que está escrito, qual a importância do testamento? O testamento é muito importante porque por meio dele o falecido ele vai ter o seu desejo, a sua vontade respeitada. Então é muito importante porque o desejo do falecido vai ser muito respeitado e o que ele desejar vai correr. Existe muita briga entre familiares por causa de herança, né, Vitória? Por exemplo, essa situação aqui do Marcos. O Marcos é um telespectador e ele enviou uma pergunta pra gente dizendo assim, que o pai dele faleceu e deixou... Está ouvindo a gente, Vitória? Sim, estou. Sim. Que o pai dele faleceu e deixou um imóvel, só que não tinha no documento, né, de compra e venda desse imóvel. Aí não tinha nem a escritura desse imóvel. Aí a madrasta, a ex-mulher do rapaz que faleceu, do pai dele, fez o uso do imóvel através do uso capião e só colocou o nome dela. Como ele pode reivindicar os direitos dele em relação a esse imóvel que era do pai dele? Tem como repetir a pergunta? Vamos sim. Claro, vamos Vitória, a gente repete sim. Ela vai fazer um resumo. Tá? O Marcos falou o seguinte, o pai dele faleceu e a madrasta pegou a casa que eles tinham e fez de uso capião, porque não tinha nenhuma documentação que mostrava que ele era o dono da casa. Ele quer saber de que forma ele pode reivindicar esse patrimônio, que seria a casa que só a madrasta está tendo a utilização. Sim, ele... nesse caso, tem que analisar o caso em específico. Não tem como dar uma resposta geral para esse assunto, mas ele pode reivindicar o direito como filho, porque ele tem direito a esse bem tanto quanto a madrasta. Como é que se dá a divisão, por exemplo, dos bens deixados para a esposa e filhos? Qual é a proporção? É 50% para a esposa, o restante para os filhos? Existe determinação quanto a isso? Sim, existe sim. Mas tudo depende do
do regime de bens adotado pelo casal. Então, tem que analisar tudo para se ter uma resposta concreta sobre o assunto. Tem que analisar o regime de bens, se tem filhos, quantos filhos, se realmente era casado. Então, tudo isso importa. Porém, no caso de uma família composta por uma esposa e um filho, 50% do patrimônio será para a esposa e 50% para o filho. Isso se estivermos falando sobre o regime parcial de bens. Nessa situação, o regime parcial de bens é exatamente esse o percentual, então? Sim, esse seria o percentual, que é o regime padrão no nosso direito e na nossa sociedade. E, Vitória, outra situação em que é muito comum é quando, por exemplo, após acontecer o falecimento da pessoa, uma outra família aparecer. Mas aquela família que, por exemplo, não existe o registro, não existe aquela certidão de casamento, essa família também tem direito a esse patrimônio, a essa herança? Os filhos, eles têm direito ao patrimônio, sim. Então, como falei, tudo deve ser analisado, o caso em específico. Mas, se surgirem filhos, eles terão a mesma proporção, o mesmo direito dos filhos do casamento que está em vigência. A proporção, então, será a mesma, mesmo para aquele filho que ele não via há tempos ou que não morava com ele, né? Sim, terá o mesmo direito, não tem diferença entre os filhos. Vamos falar de uma coisa na questão da herança, que muitas vezes não se faz o inventário. Às vezes o pai falece, não se faz o inventário, depois a mãe falece, não se faz o inventário. Esse inventário, é bom deixar claro que ele é importantíssimo, né? É necessário se fazer independente dos bens que tem ou não é isso? Sim, é muito importante fazer o inventário, porque por meio dele serão distribuídos os bens para todos os herdeiros. Então, o inventário ele é de suma importância. E logo depois do inventário vai ter a escritura pública e o registro. E como é notório, todo mundo sabe, só é dono quem registra. Então, o inventário é de muita importância. Ainda sobre isso, o Cláudio disse o seguinte, que o pai dele faleceu, não foi feito o inventário, a casa em que moravam está no nome da mãe. Quer dizer, a mãe dele ficou com a casa, ela morava com o pai faleceu. É claro que é um direito que ela tem, mas mesmo assim é necessário fazer esse inventário, né? Sim, é um direito da mãe dele, sim, mas é um direito da mãe dele, mas é muito importante realizar o inventário. Porque por meio dele, como eu já citei, vai fazer o registro no nome da mãe do telespectador. Vitória, testamento pode ser contestado? Testamento é a vontade da pessoa que faleceu antes dela perder a vida, né? Ele pode ser contestado? Se sim, por quem? O testamento ele pode ser contestado pelos próprios herdeiros, por inúmeros fatores. Pode ser que o testamento ele não tenha todos os indícios e todas as características que um testamento deve ter. Por exemplo, Vitória, suponhamos uma situação hipotética. Eu e o Gilvan somos irmãos e aí o nosso pai faleceu. E aí o nosso pai deixou tudo para mim. Gilvan, no caso, como irmão e como filho da pessoa que faleceu, ele também pode contestar esse testamento, visto que nada foi deixado para ele, tudo foi deixado apenas para mim. Isso pode acontecer? É normal? Sim, porque o testamento ele só pode ter disposto nele até 50% do patrimônio. E não é possível deixar mais patrimônio para um filho do que para o outro. Então, sim, pode ser contestado dessa maneira. Vitória, muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer muitos esclarecimentos para a gente. Está chovendo de pergunta aqui de telespectador, mas nosso tempo é mais curtinho, né? Até a próxima. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado a você.